Fala aí pessoal, beleza? Quer se tornar um analista de dados em 2024? Então nada melhor do que começar a se preparar agora. E para te ajudar a percorrer este caminho, eu vou te dar 5 dicas de ferramentas e conceitos que você precisa estudar para ter fit com as melhores oportunidades do mercado. E claro, a última é sempre a melhor. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te passar esse guia completo. Mas antes, deixa eu me apresentar. O meu nome é Bruce Fonseca, eu sou especialista em Business Intelligence, sou administrador, sou instrutor de treinamentos de Python, SQL, Power BI. Eu utilizo essas ferramentas no meu dia a dia. E eu trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos. E criei esse canal para deixar você muito bem informado do nosso mundo da análise de dados e também tudo que está envolvido com análise de dados. Beleza, pessoal? Então, vamos para o vídeo. E a minha primeira dica é uma ferramenta que é o nosso bom e velho Excel, pessoal. O Excel, ele basicamente é o seu primeiro contato com a análise de dados. É claro que eu já tive pessoas que trabalharam comigo, que já começaram direto com o Python, direto com o Power BI e não utilizaram o Excel, mas essas pessoas são exceções, pessoal. Elas já tinham o meu acompanhamento ali e aí já foram direcionadas a trabalhar direto com o Python. Mas eu mesmo tive o meu primeiro contato com o Excel e eu continuo indicando o Excel para todo mundo. Inclusive, no meu treinamento de Power BI e SQL para análise de dados, eu sempre recomendo que a pessoa já venha com o conhecimento de Excel, porque este conhecimento de Excel vai ajudar a pessoa a já ter ideia do que é tipo de dados, de relacionar tabelas com o PROC-V ali para você buscar informação entre tabelas, fazer fórmulas, agrupar dados, trabalhar com matrizes, no caso são as tabelas dinâmicas, onde nós sumarizamos os dados e agrupamos eles. E isso, pessoal, você vai ver que as outras ferramentas avançadas de análise de dados, elas seguem algo muito parecido com o Excel. Então, eu sempre digo que o Excel é a porta de entrada da análise de dados. Mas o quanto eu preciso saber de Excel para passar para o próximo nível? Bom, eu costumo dizer que o Excel, eu utilizo ele hoje em dia para análises rápidas, ou seja, quando eu recebo já uma informação de alguém em uma planilha, e eu preciso cruzar essa informação, relacionar ela com outras planilhas, é mais fácil eu trabalhar elas no Excel do que, por exemplo, eu conectar essa planilha com o Power BI, depois ir lá conectar outra planilha no Power BI, depois juntar ela, fazer as análises, criar uma tabela dinâmica, ou fazer isso no SQL ou no Python. Então, análise rápida eu faço e continuo fazendo no Excel, pessoal. Eu faço lá um PROC-V, uma dinâmica, umas fórmulas, agrupo os dados, tenho um resultado, mal monto um gráfico ali e mando para a pessoa que me fez uma pergunta sobre o business, sobre o negócio ou uma questão importante da empresa. Eu diria que você vai precisar saber tipo de dados, vai precisar saber PROC-V, tabela dinâmica e fórmulas para agrupar informações como soma, média, min, max e por aí vai. Beleza, pessoal? Então precisa ter Excel, porque o Excel será uma base para outras ferramentas mais avançadas de análise de dados. Beleza? Então, Excel, porta de entrada para análise de dados segundo os meus conceitos aqui, que são baseados na minha experiência. Beleza, pessoal? Segunda ferramenta que você precisa dominar, e as pessoas adoram pular essa ferramenta e ir direto para o Power BI lá já. Qual ferramenta é essa? É o nosso SQL. Pessoal, o SQL ele é uma linguagem para se comunicar com o banco de dados. Através dessa linguagem, você vai consultar dados em bancos de dados robustos, como o SQL Server, Oracle, Postgre, MySQL e outros tantos bancos de dados que temos no mercado. E você consegue fazer análises com o SQL, igual você também consegue fazer no Excel. Porém, você vai precisar digitar todos os scripts e vai trabalhar de uma forma bem menos visual. Porém, você também vai conseguir filtrar informações, agrupar, mudar o contexto dessas informações e utilizar o SQL de uma maneira geral para analisar informações. Porém, hoje em dia,
eu utilizo sim o SQL para analisar informações, mas eu utilizo ele muito mais para validar informações. Por exemplo, quando eu estou participando de algum projeto que vem de algum sistema, e aí nós vamos pegar essa informação de um sistema e colocar em um banco de dados para consumir as informações desse banco de dados com um software de visualização de dados como Power BI ou Tableau, por exemplo. Então eles pegam a informação de um banco de dados e transformam ela em um Data Warehouse ali com o Star Schema de uma forma muito mais voltada para o Business Intelligence ali de uma forma geral. E aí eu utilizo a linguagem SQL para comparar se as informações que estão saindo do sistema estão sendo armazenadas da mesma forma no banco de dados. Então eu utilizo para validar as informações. É a forma que eu mais utilizo a SQL hoje em dia para validar projetos, para validar informações entre sistemas, entre banco de dados, mas eu também utilizo a linguagem SQL dentro do Power BI. Por exemplo, quando eu faço alguma conexão com o Power BI em um banco de dados, um Data Warehouse, por exemplo, é comum eu utilizar a linguagem SQL para escrever scripts para filtrar as informações e trazer elas de uma forma que reduza o tráfego de informações do servidor para o meu relatório de Power BI. Então o SQL ele continua sendo muito essencial, pessoal. Você não vai conseguir avançar na análise de dados se você não tiver SQL, porque você sempre vai esbarrar no SQL e você precisa dominar o SQL. E deixa eu dar a minha opinião, aprender SQL é muito mais fácil do que aprender Power BI. Então por isso eu falo, aprenda o Excel, aprenda e domine o SQL. E aí depois que você estiver manipulando essas informações, você faz o que você quiser com a informação para analisar elas, vá para o Power BI, que é a próxima ferramenta que nós vamos falar agora. Gente, por que eu falo do Power BI, não falo de Tableau, de Qlik, de outras ferramentas de visualização que também são excelentes, como o Tableau e o Qlik, que dominaram o mercado aí por muitos anos antes do Power BI. Porque basicamente quando o Power BI foi lançado no Brasil em 2017 e em 2015 nos Estados Unidos, o Power BI democratizou a informação. Eu lembro que em 2018 eu entrei numa empresa e algumas pessoas tinham acesso ao Tableau e eu fui pedir acesso, daí eles falaram, não tem grana porque uma licença é 15 mil para desenvolvedor. Eu falei, pô, 15 mil? Que sacanagem, né? E uma de consumidor só para consumir a informação era 3 mil. E naquela mesma época o Power BI era, por exemplo, $9 por usuário por mês, ou seja, menos de $120 por ano por usuário, o que era muito mais barato, pessoal. Então, quando o Power BI foi lançado, ele atropelou os concorrentes, porque do nada todo mundo conseguia ter acesso à informação e você criar os visuais com o Power BI era um processo muito mais simples do que Qlik e Tableau e também outras ferramentas que tinham por aí, beleza? E por que é mais legal utilizar uma ferramenta de visualização do que um SQL e também do que um Excel? Você vai conseguir ter o mesmo resultado de uma análise do SQL e do Excel. Porém, quando você cria uma visualização, você permite a interação do usuário com os resultados apresentados. Por exemplo, no Power BI você adiciona filtros e você permite que o usuário, de uma forma dinâmica, chegue no resultado que ele gostaria de analisar. Por exemplo, se ele tem 5 categorias, mas ele é responsável por 3 categorias, ele vai filtrar apenas as 3 categorias que ele é responsável. Isso é muito bom para os usuários porque eles adoram essa interação, esse dinamismo do Power BI. E isso era algo que com o SQL, lá em 2000 e pouco, a gente não conseguia oferecer para o usuário. Porque ele tinha uma ideia, a gente ia lá extrair os dados com o SQL ou com o Excel, e aí ele mudava de ideia. Ele falava, essa ideia que eu tive da análise não funcionou. Por exemplo, um gerente falando comigo. Então ele falava assim, consegue analisar com essas outras características, essas outras categorias? Aí eu precisava ir lá na análise, reescrever o código e enviar o resultado para ele falar assim, ah, legal. E sem contar, pessoal, que a parte visual ela é muito mais atrativa e ela é muito mais fácil de ser compreendida
do que quando você analisa números. Por exemplo, quando você olha um gráfico e você já vê ali por categoria quem são ali os seus top offenders ali, né? Quem está impactando mesmo aquela venda, é muito mais rápido do que você olhar numa tabela dinâmica e ter que interpretar qual número é maior que o outro. Visualmente você já consegue ver isso aí de uma forma crescente e isso é muito melhor para o usuário e também é muito melhor para nós desenvolvedores, visto que nós desenvolvemos a solução para o usuário e através dessa solução ele consegue extrair os próprios insights dele e com esses insights ele consegue solicitar melhorias no nosso código. Então isso é algo muito valioso, é algo que agregou muito e é algo que democratizou a informação. Não é à toa, pessoal, que hoje existem tantas vagas de analistas de dados, mas também vagas de negócios, como analista comercial, de supply chain, de logística, RH, financeiro, qualidade, contabilidade, fisiologia, em esportes, por exemplo. São vagas que estão buscando essa expertise em analisar dados. E aqui vai uma grande dica minha. Em vez de você continuar buscando vaga de analista de dados, comece a buscar vagas que pedem as ferramentas do analista de dados. Quais são essas ferramentas, pessoal? Acabei de falar 3 para vocês. Excel, SQL, Power BI e depois vamos falar do Python também. Beleza, pessoal? Então, se você começar a pesquisar pelas ferramentas utilizadas na análise de dados, o seu leque vai se abrir muito mais e você vai ter muito mais vagas para aplicar. E eu super recomendo que você tenha essa abordagem de buscar por ferramentas lá no seu LinkedIn ao invés de cargos como analista de dados, porque cada vez mais as pessoas do business, do negócio, da área ali que precisa analisar a informação, eles estão vendo essa necessidade de analisar as informações. Então eles estão buscando pessoas no mercado que têm essas características técnicas que possam criar relatórios, dashboards e análises e compartilhar essas informações de uma forma dinâmica, utilizando, por exemplo, o Power BI para que eles consigam entender melhor o negócio deles e, claro, tomar decisões baseadas em dados. Beleza, pessoal? E agora, se você quiser saber o que exatamente você precisa saber de SQL para análise de dados e o que você precisa saber exatamente de Power BI para análise de dados, pessoal, eu recomendo que você vá lá no meu site e veja a ementa completa dos meus treinamentos. Eu tenho cada aula lá. E, pessoal, esses meus treinamentos vão muito além do que é necessário para começar com a análise de dados. Lá eu compartilho com vocês o meu dia a dia de trabalho, as soluções que eu utilizo, a forma que eu gosto de pensar, o porquê eu tomo cada decisão, qual é a minha abordagem no ambiente de trabalho com a análise de dados. E, pessoal, eu tenho tido ótimos resultados na minha vida profissional e é isso que eu compartilho com vocês. E se você quiser ver realmente se eu tenho esses ótimos resultados, vá no meu LinkedIn, veja os meus posts, veja o que outros grandes profissionais estão comentando nos meus posts. Profissionais de negócios como CEOs, CFOs, gerentes, diretores e profissionais da área técnica como outros mentores, outros professores e outros excelentes profissionais no mercado de análise de dados. Beleza, pessoal? Então, não deixe de me acompanhar no LinkedIn também, que eu sempre trago informação de qualidade lá também, beleza? Quarta ferramenta, essa é de um nível sênior. Essa, todo mundo vem perguntar para mim se não precisa ter ela, que é o Python. Então, pessoal, o Python é uma ferramenta importante para análise de dados? Ela é muito importante. Eu já digo isso logo de cara. Porém, ela vai ser muito mais importante quando você for de um nível mais sênior. Quando você está começando, você precisa dominar essas ferramentas que eu falei anteriormente. Excel, SQL, Power BI. Quando você tem essas 3 dominadas, você pode ir para o Python, porque com o Python você vai fazer análises que você não consegue fazer com SQL, não consegue fazer com Excel, e não consegue fazer com o Power BI, beleza, pessoal? Porque cada uma tem um propósito. E utilizando o Python, você vai poder conectar com APIs. Ah, professor, mas dá para fazer isso com Excel? Dá para fazer isso com o Power BI? Pessoal, dá.
mas o Power BI não tem o mesmo controle que você teria em um Python, e eu explico isso no meu curso de rotas, junto com o Joviano e com o Trovato. Eu falo por que não dá para utilizar o Power BI para conectar com APIs. Claro, dá para utilizar, mas não é a melhor sugestão, tá bom? Eu utilizo muito o Python para conectar com APIs, e aí eu guardo esse resultado dessa conexão com a API em algum lugar, e depois eu consumo esse resultado com o Power BI. Claro, não é só conectar com uma API, você tem todo o poder de uma linguagem de programação para manipular as suas informações. E aí depois que você manipula elas ali em data frames, arrays, vetores, dicionários, listas e tuplas, por exemplo, o que você pode fazer com essa informação manipulada? Você pode criar modelos de aprendizado de máquina, como por exemplo, aprendizado supervisionado, quando você ensina para o algoritmo que algumas características influenciam em algum resultado. Você pode criar aprendizados não supervisionados, quando você fala para o algoritmo que você queria que ele classificasse, dividisse em grupos ali, clusters, de acordo com algumas características. Por exemplo, um projeto que eu fiz de aprendizado não supervisionado. Eu dividi todos os clientes do Brasil de acordo com a latitude, longitude, consumo desses clientes no Brasil. Então a gente conseguiu criar clusters de clientes de acordo com características desses clientes, informando quantos clusters eu gostaria de ter ali com aqueles resultados. E isso foi muito produtivo, porque o resultado disso virou um analytics para o meu Power BI. Então eu criei classificações, depois que eu exportei essas classificações, eu enviei para o meu Power BI visualizar essas informações. E o Power BI não conseguiria fazer isso com a mesma robustez e simplicidade ao mesmo tempo do que nós conseguimos com a linguagem Python. E pessoal, além disso, você consegue utilizar o Python para muitas outras coisas. Por exemplo, a maioria dos projetos de eficiência, ou seja, para economizar dinheiro para a empresa que eu trabalho, assim como projetos que eu fiz no Brasil e aqui nos Estados Unidos, eu comuniquei com várias APIs, me comuniquei com outros bancos de dados, outras fontes também, e depois analisei os dados com o Python, criei ali um pipeline ali que fizesse tudo automático, e o resultado dessa análise virou simplesmente uma tabela para eu visualizar essa informação no Power BI. E aí, pessoal, o que eu posso dizer para você é que depois que você fez o Python, fez conexão com API, modelos de aprendizado de máquina, o resultado é sempre um analytics que você vai utilizar para visualizar e tomar decisões baseadas em dados, pessoal. Então, veja que cada ferramenta que eu citei aqui, ela tem um propósito específico e ela é utilizada em uma certa situação do meu dia a dia de trabalho, mas eu preciso dominar todas elas para aplicar elas em cada momento, beleza? E pessoal, a minha última dica aí dessa minha lista é você ter um portfólio, e essa é uma tecla que eu tenho batido há muito tempo, que eu falo para todo mundo, que você precisa demonstrar para o recrutador quais são os projetos, quais são os problemas que você é capaz de resolver, pessoal. E é por isso também que lá no meu treinamento, eu fiquei 4 semanas seguidas fazendo aulas ao vivo com os meus alunos, apenas falando de portfólio no Canva, portfólio no GitHub, mas para que eles conseguissem montar ali uma plataforma, que eles conseguissem expor os projetos deles, e nessa plataforma eles conseguissem enviar um link para o recrutador, e o recrutador poder navegar por essa plataforma e conseguir ver ali a capacidade técnica e de comunicação ali do candidato a uma vaga de analista de dados. Então, pessoal, o portfólio ele será utilizado para alavancar todas essas qualidades técnicas que você vai desenvolver nessa sua carreira de análise de dados. E pessoal, por último e não menos importante, a ferramenta atual do momento, que ela não vai substituir você, mas ela vai ajudar você a aumentar a sua produtividade, ela é o ChatGPT. E no ChatGPT, pessoal, eu sugiro que você comece a utilizar já, comece a fazer perguntas para o ChatGPT, comece a testar o ChatGPT no seu dia, comece a reduzir as consultas lá no Stack Overflow, no Google, e fazer a mesma pergunta no ChatGPT, enviar exemplos para o ChatGPT entender a tabela, o código que você está fazendo.
peça para ele analisar se está correto, peça para o ChatGPT analisar o que ele melhoraria nesse seu código escrito. Se tem uma outra forma de você escrever, você pode usar o ChatGPT para fórmulas de Excel, para SQL, para fórmulas DAX no Power BI e, claro, no Python, pessoal. E eu utilizo muito o ChatGPT para aumento de produtividade. As minhas consultas no Stack Overflow caíram drasticamente depois que eu comecei a utilizar o ChatGPT, e esse é um caminho sem volta, pessoal. E você poder falar isso numa entrevista também vai mostrar que você está antenado com o que está acontecendo aí no nosso presente e está de olho no futuro, porque cada vez mais vamos depender mais de ferramentas como o ChatGPT para aumentar a nossa produtividade na escrita de código. Porém, pessoal, essa capacidade intelectual nossa de resolver problemas, isso o ChatGPT não vai tirar de você. Pode ficar tranquilo. Foque em resolver problemas, foque em aprender ferramentas que te ajudam na resolução de problemas e foque em ferramentas como o ChatGPT que vão aumentar a sua produtividade na resolução de problemas. Essas foram as minhas considerações. Se você acha que faltou algum ponto, por favor, escreva aqui embaixo. Eu vou ficar muito feliz. E se você gostou desse vídeo, por favor, escreva aqui também, que esse engajamento seu vai me ajudar muito e vai ajudar o YouTube a entender que é um conteúdo relevante e que com certeza está agregando valor à sua vida. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.